O urso cansou de romantizar o caos, e isso torna a intimista quarta temporada uma necessária volta aos trilhos para uma série que parecia tão descontrolada quanto os próprios personagens. Porque sempre que uma produção tão autoral como essa vira um fenômeno, e ela virou, a tendência é que os criadores acabem meio que se repetindo, principalmente quando não encontram um time certo para finalizar ela. E a terceira temporada de O Urso, pelo menos para mim, deixou pistas que o diretor, roteirista e produtor da série, Christopher Stoddard, parecia meio que engessado pelo monstro que ele criou. Não é que eu deteste a temporada anterior, nada disso, ela tem alguns episódios, inclusive, muito bonitos, mas ela parecia um recorte construído a partir de sobras de eventos das primeiras temporadas, quase sempre pensados para sustentar essa narrativa caótica envolvendo a tentativa de Carmy de lidar com o luto, as pressões no restaurante e a total incapacidade dele em organizar a própria vida. O urso, na verdade, sempre foi muito condescendente com o egoísmo fragilizado do protagonista, como se só ele tivesse problemas do mundo. Mas finalmente chegou a hora dele começar a encarar certas responsabilidades, ou melhor, as consequências das suas decisões. E esse é o tema do vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre a quarta temporada de O Urso, eu quero pedir pra vocês deixarem um like no vídeo. Gente, isso é muito importante. Todo like importa, mostra pra plataforma que esse vídeo é relevante. Se você puder também compartilhar o vídeo, mandar pra um amigo, pra uma amiga que gosta da série Urso, eu vou agradecer muito. E principalmente, se inscreva aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 7.000 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. E o curioso é que logo nos primeiros momentos da nova temporada, o urso parecia que iria repetir uma dinâmica conhecida lá nas primeiras temporadas. A ideia de estabelecer um senso de urgência para criar o caos em torno dele, eu acho que esse é um problema no mundo moderno, no mundo que a gente vive. O que fica bem claro quando Jimmy, o homem por trás do dinheiro do restaurante The Bear, coloca um cronômetro, assim, literalmente, no meio da cozinha, com uma contagem regressiva bem assustadora. Porque quando aquele relógio zerasse, o restaurante teria que dar lucro. Caso contrário, a falência era imediata e inegociável. Quer dizer, então, Stoddard mais uma vez estabelece a urgência em torno daquele lugar. A necessidade dessa corrida contra o tempo, movida por estímulos e impulsos consumistas e, obviamente, pelas regras de um mundo capitalista. Poderia ser uma forma dele, mais uma vez, se deixar levar pelo caos e entender aqueles chefes a partir da relação deles com um novo restaurante. Mas dessa vez não, porque a quarta temporada de Urso inverte essa perspectiva. Passa a ser sobre aqueles homens e mulheres enquanto um espelho do lugar que eles estavam tentando construir, o que fica evidente até no aspecto estético da série. Porque nessa quarta temporada, Christopher Stoddard troca o olhar para o todo por uma câmera mais serena, mais focada na expressão dos atores, por planos fechados que invadem não para sufocar ou para pressionar mais do que o necessário, mas para entender, para expor eles também. O cronômetro, então, deixa de ser o sinônimo de uma bomba prestes a explodir e passa a simbolizar algo que nem sempre a série explorou tão bem, o efeito do tempo naqueles personagens. E nesse sentido, o urso marca um bem-vindo retorno às origens, mas só nesse sentido, porque o olhar volta a ser para as relações, para as dinâmicas que já não dizem apenas sobre o ambiente de trabalho. É sobre afeto, é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Carmy segue sendo o eixo narrativo da série, mas é importante notar que dessa vez Christopher Stoddard é bem mais cuidadoso ao integrar todos os personagens a uma mesma linha narrativa. Não estamos mais falando daqueles episódios que isolam para dar voz, quase como se fossem apêndices. A nova temporada mergulha de cabeça no micro-organismo vivo que é o restaurante The Bear e que era a lanchonete The Beef. E tudo para mostrar o outro lado do caos, ou melhor, o preço a ser pago por ele. A quarta temporada de Urso me ganhou foi aqui, quando cansa de romantizar a rotina disfuncional, quando revela o efeito dela sobre os personagens e as decisões que eles são obrigados a tomar. Christopher Stoddard equilibra muito bem todos os arcos principais, respeitando o tempo e o espaço dos protagonistas.
Me arrisco a dizer que aqui Sydney finalmente se tornou a protagonista da série, e ela merecia muito isso. E se tem um ponto inquestionável nessa temporada, ele tá na atuação de Ayo Edebiri. É encantador ver como o personagem e a atriz amadureceram ao longo da jornada sem perder a essência, o que se reflete na construção dos conflitos dela. Sem spoilers, a atuação de Ayo Edebiri no episódio do hospital é uma das coisas mais potentes que a série viu desde o seu começo. E assim, é uma das melhores coisas que eu vi na TV em 2025. Porque o cronômetro de Sid não leva a uma explosão, mas a uma implosão, que é sempre mais doloroso para a personagem e mais desafiador para uma atriz. Christopher Storer parece muito atento às angústias delas, no plural, da atriz e da personagem. Muito dedicado também a tornar a jovem chefe o contraponto à figura de Carmy. Tinha que ser ela a pessoa a expor os privilégios do protagonista. E o urso rompe com qualquer vestígio de condescendência ao obrigar o virtuoso chefe a lidar com as consequências da sua postura. Não de forma inclemente ou julgadora, mas de forma intimista. Até porque Christopher Storer sabe que nem todas as feridas são cicatrizadas com o tempo, e eu achei bem tocante como a série nunca se apressa a colocar pedras em temas dolorosos. A morte do irmão de Carmy segue machucando, o distanciamento familiar segue incomodando, o sentimento de culpa segue atormentando aquele homem. A diferença é que dessa vez isso gera um efeito direto na história. E aqui o urso toca num tema inquietante, pelo menos pra mim, porque todo mundo pode trocar de trabalho a qualquer momento. Mas quando a gente trabalha com aquilo que ama, é possível abrir mão de um amor que machuca? Para Carmy, aquele cronômetro vira uma mera distração para conflitos bem mais profundos que muitas vezes acontecem dentro do personagem sem a gente ver. O urso, enquanto série, segue histriônico. O urso segue investindo em alguns maneirismos bem divertidos, outros nem tanto. Eu, por exemplo, não gosto daqueles primos chatos. Mas nessa temporada, Christopher Storer parece amadurecer enquanto realizador. Parece respeitar melhor os silêncios. A câmera dele deixa de priorizar o caos e passa a se conectar pouco a pouco, eu diria ainda mais com aqueles homens e mulheres que fazem parte daquela cozinha. E o que ele encontra são dúvidas, inseguranças, frustrações e expectativas que parecem distanciar a série do que ela era. O que fica pra mim muito claro no último episódio, que é daqueles eletrizantes, mas que troca o hiperestímulo visual dentro da cozinha pelo diálogo, por palavras que confrontam, por possibilidades que deixam claro que o fim tá próximo. O urso alcança a verdade dos personagens nesses momentos. São nesses momentos que os carismáticos atores Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, eu nunca vou acertar o sobrenome desse ator, explodem revelando tudo aquilo que essa panela de pressão em formato de série cozinhou em fogo alto ao longo de 4 temporadas. Quem ama o urso, ama por momentos como esses, quando o caos leva a intimidade e não a montagens musicais estilosas, mais repetitivas, como na temporada anterior. Num todo, aliás, a 4ª temporada parece bem mais refinada esteticamente. O azul do restaurante ilumina sequências carregadas de potência visual, mas que não sacrificam a veia mais serena ou talvez delicada, e eu nunca pensei que ia usar um adjetivo como esse para definir essa série desse 4º ano. O urso entrega talvez a sua temporada mais equilibrada, talvez sem episódios icônicos como o da Taylor Swift e o do desemprego da Tina, ou aquele frisson da temporada original que é inigualável, mas eu acho que mais coesa ao entender que o tempo passou e a inércia não cura nada. É hora de agir e é já confirmada a 5ª temporada, tem tudo para ser o grande finale dessa série, que segue sendo uma das melhores em atividade. E aí, o que você achou de O Urso? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!